Bom Olá, dia, bom professor dia, Wilson. Bom turma dia, 91 e 92. Estamos iniciando mais uma live de hoje, de quarta-feira, dia 19 de agosto, às 10 horas. Quero desejar um bom dia para vocês. Estou vendo o Pedro Reis, a Laura Garcia, o Thomas, né, que estão com câmera aberta. Parabéns e um bom dia para vocês. Hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo sobre o continente asiático relacionado à África, relacionado ao continente asiático, tá bom? Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Venha estar presente com cada aluno da 91 e 92 nas atividades que teremos nessa manhã. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma 91 e 92. Toda a aula de geografia, no final da live, eu estou fazendo uma chamada. Se você não conseguiu responder a chamada do dia, manda um e-mail para mim, que eu depois já coloco a sua presença, certo? Porque quando faço a chamada, você já verá que a chamada é por ordem. A fila turma 91 e depois a turma 92. Então você acompanhe a chamada para responder. Se você não tem microfone, é só levantar a mãozinha. Se levantou a mãozinha, eu já vou conseguir observar que você está presente na aula. Agora, se você não conseguiu levantar a mãozinha e nem deu para falar porque está sem microfone ou sem vídeo, é só mandar um e-mail falando assim, professor, eu assisti a sua aula de hoje. Pronto. Aí eu faço a sua justificativa na sua presença, certo? Outra coisa, parabéns para os alunos 91 e 92, que muitos alunos já enviaram as atividades de recuperação e superação do bimestre, certo, Thomas? Então agora nós vamos, dia 24, a partir do dia 24 de agosto, irá sair o resultado através da Secretaria da Escola, a nota de vocês do primeiro e do segundo bimestre atualizadas, tá bom? E também, nessa data, dia 24 de agosto, ou para alguns dia 25, é a entrega das atividades do seu livro como atividade avaliativa do mês de agosto, ok? Já fizemos a nossa oração, então agora vamos, eu vou colocar a tela para vocês hoje, para a gente já começar a trabalhar com o assunto de hoje, finalizando o conteúdo, tá bom? Se tiver dúvida, é só perguntar. Vamos ver onde está aqui. Já estamos abrindo, então, o arquivo de hoje para trabalharmos, finalizando o conteúdo do continente asiático. Nós estudamos a localização e a caracterização do local. Nós já estudamos com vocês sobre conceito de relevo, de clima, né? Já estudamos com vocês relacionado ao assunto sobre... Então vamos lá começar. Então, falamos sobre o clima, falamos sobre a vegetação com vocês. E hoje nós vamos agora conversar. Só deixa eu abrir aqui essa aula aqui de hoje para a gente já começar o conteúdo dessa manhã. Então lá, vegetação da página 141 a 143. A semana do dia 17 a 20 de agosto, hoje a nossa aula do dia 19 de agosto, né? A nossa live. Todas as nossas lives são gravadas e são levadas para o YouTube. Se você tem o meu canal, você recebe todos esses YouTubes gravados.
Então, conforme eu falei para vocês, vamos então agora acompanhar o assunto lá na página número 141. E diz o seguinte assim, olha, eu estou lendo na página 141, a primeira coluna. A segunda coluna, primeiro parágrafo. A cobertura vegetal da Terra pode apresentar variações como resultado de diversos fatores, mas o principal deles é o clima. Por essa razão, estudamos primeiramente os climas, que foi estudado na aula passada, que acompanha o cenário da Ásia, para podermos entender a distribuição das paisagens vegetais, a distribuição delas que recobre o continente asiático. Então, o primeiro fator que nós vimos na aula passada foi clima. E através do clima que nós vamos ter o quê? Uma grande diversidade de formações vegetais. E através do clima podemos observar a presença da luz solar, podemos observar a presença das chuvas, né? E tanto a luz solar como a chuva, elas vão ser o quê? Vai ter condições, são fatores para proporcionar tipos de formações vegetais diferenciadas no continente asiático. Outra forma também que nós temos é o relevo. Seu relevo, como nós já estudamos, tem relevo de planície, relevo de planalto, tem relevos de montanhas e tem relevo de depressões. E conforme o tipo de relevo, nós vamos ter uma formação vegetal diferenciada uma das outras. A melhor forma do relevo para cultivar vai ser o relevo que nós conhecemos como planalto. Os aspectos ambientais, né? No aspecto ambiental, o desflorestamento tem sido intenso, ou seja, lá no continente asiático também ocorre o desmatamento, ou seja, o desflorestamento muito rápido. E eles muitas vezes derrubam essas matas para ter o quê? Aproveitar a madeira, né, para a construção das suas próprias casas e também aproveitam as áreas para fornecer o quê? Atividade de agricultura. Cerca de 70% das florestas deixaram de existir nos últimos anos, ou seja, 30% só da floresta nativa que eles têm ainda no continente asiático, né? Eles falam muito, reclamam muito aqui do continente americano, principalmente a floresta amazônica, que a floresta amazônica está cada vez acabando, mas lá na vegetação do continente asiático, você pode observar que 70% da população ainda já foi embora a vegetação, só tendo 30%. Algumas áreas ainda conservam boa porção da vegetação original, que no caso só seria 30%, porque 70% já foi desmatado. Talvez pela dificuldade da exploração relacionada ao clima ou pelas dificuldades impostas pelo relevo. Imagine se o relevo fosse totalmente planalto ou planície, lá no continente asiático. Então, eles não teriam mais vegetação nativa, teriam derrubado tudo. Mas esses 30% ainda que falta para ser desmatado ou desflorestado é devido ao quê? Ao clima, que às vezes o clima é muito frio, ou também o relevo, que é relevo de depressão ou montanha. Se não fosse esses dois itens, nós não teríamos mais, por exemplo, vegetação nativa no continente asiático. Continuando sobre o aspecto ambiental, a ocupação humana na Ásia trouxe importantes impactos ambientais sobre os biomas. O que seria essa ocupação humana? É onde a população chega numa determinada localidade, ela derruba aquela formação vegetal para a construção das suas próprias residências, das suas próprias casas, das suas próprias civilizações. E também, muitas vezes é desmatado a região para fazer o quê? Área de agricultura ou pecuária. Então, a ocupação humana é um dos maiores problemas que nós temos no continente asiático pelo desmatamento da vegetação. Isso nós podemos observar lá na página número 142 do seu livro. Lá na página 142 e 143, nós temos uma tabela que se pode observar. A tabela do clima chamado tundra. Temos o clima, o bioma
tundra, com o clima, com a flora e com a fauna. Também nós temos a taiga, pradarias estepes, florestas temperadas, savanas, vegetação mediterrânea, floresta pluvial e vegetação de altitude. O que eu gostaria que vocês soubessem disso, né, dessa tabela? É você relacionar, por exemplo, quando se tem o clima, o bioma tundra, qual é a vegetação que nós vamos ter nesse local? Então, você pode até escrever do ladinho, quando temos a presença da tundra, você pode colocar clima polar. Lá no seu livro, você pode escrever na página 142, 143. Quando você tem a formação vegetal, taiga, né? A taiga você vai colocar que tipo de clima? Você vai colocar o clima frio. Clima frio. Tá? Que está em verde. Quando você tem pradarias e estepes, você vai colocar que tipo de clima? Temperado. Temperado. A mesma coisa, floresta temperada, também você vai colocar o clima temperado. As savanas, que você pode observar no seu mapa, você pode colocar o clima tropical. Vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo. Florestas pluviais, você pode colocar o clima equatorial e o clima tropical. Tá? E o clima, vegetação de altitude, você pode colocar, por exemplo, você pode colocar clima de montanha. Então, só repetindo esse quadro, tá? Esse quadro que está na página 142 e 143. O que eu gostaria de vocês é só você ter marcado o tipo de clima, tá bom? Então, por exemplo, voltando à página 142. Quando nós temos o clima, o bioma tundra, qual é o clima, Pedro Reis? É o clima polar. Isso, muito bem. Parabéns, Pedro Reis. Laura Garcia. Quando nós temos o clima, a bioma taiga, qual o clima? Temperado? Não. Qual seria? Começa com a letra F. Frio. Frio, muito bem. Parabéns, estou escrevendo do ladinho. Lá na página 143, Luca Daledone. Quando temos pradarias estepes, qual é o clima? Temperado? Muito bem, parabéns. Thomas, quando nós temos a floresta temperada, qual o clima? Temperado. Muito bem, parabéns. Giovanni, quando nós temos savanas, qual o clima? Tropical? Muito bem, tropical. Parabéns, Giovana. Clima tropical. Beatriz Razeira, quando nós temos a vegetação mediterrânea, qual o clima? Mediterrâneo. Muito bem, parabéns. Pedro Teles, quando tem o floresta pluvial, qual o clima? Ou quais são os climas? Pluvial? Isso, clima equatorial e clima tropical. Isabela Tozin, quando tem vegetação de altitude, qual é o clima? Eu disse para enquanto O senhor me você... perguntou, mãe. Isabela? Isabela se encontra? Não? Então, Pedro Reis pode responder para mim? Pedro Reis, qual é o clima da vegetação de altitude? É o clima de montanha? Isso, muito bem. Então, você, na tabela da página 142 e 143, você só vai citar o quê? O clima com a vegetação. Lá, não precisa ver características, assim por diante, tá? Só esse espaço. Tudo bem, gente? Entenderam o conteúdo? Então, dessa importância é você
associar a formação vegetal com o clima. Muito bem, continuando o texto de vocês, vamos agora para a página número 143 e 145, falando sobre a ocupação humana na Ásia. Tá? Vamos ver o que nós temos nesse espaço. Eu levantei para vocês alguns pontos importantes, aspectos humanos. O primeiro ponto que se destaca na atividade humana do continente asiático, que nós chamamos de fator de agricultura. E você pode grifar no seu livro, está lá na página número 143, na primeira coluna, no terceiro parágrafo. Diz assim, olha, alguns milênios nos separam dos primeiros povos que ocuparam a Ásia. As primeiras civilizações da história se organizaram à medida que a agricultura foi sendo o quê? Aperfeiçoada e passou a produzir excedentes. Quando se fala em excedentes, está dizendo o seguinte, está produzindo em grande quantidade. Então, as famílias, muito tempo atrás, eram famílias o que nós chamamos de nômades, sempre à procura de um determinado local para produção e colheita dos seus produtos. Mas quando o homem ele fixa residência numa determinada localidade, ele começou a explorar a atividade da agricultura. E através da agricultura foi formando o quê? Uma determinada vila, dessa vila foi se transformando uma cidade, e dessa cidade foi se transformando, por exemplo, em uma civilização. Então, na Ásia, no continente asiático, as principais civilizações que formaram no continente asiático foram pelo aspecto da exploração do solo, que nós chamamos de agricultura. Esse é o primeiro ponto que nós podemos observar na página 143. Logicamente que para ter essa agricultura, eu tenho que ter rios. Por que rios? Porque a margem direita e a margem esquerda desses rios, com humus e proteínas, elas vão fornecer o quê? Subsistência fixa para a produção de um determinado produto. E nós podemos observar isso lá na página número 143, na segunda coluna. Diz assim, ó, os primeiros lugares escolhidos para a fixação das cidades estavam nas margens da onde? Dos grandes rios da Ásia. Alguém pode citar um exemplo de um rio que nós temos no continente asiático que deu o desenvolvimento, por exemplo, para o local? Alguém pode citar um exemplo de um rio? Rio Nilo? Isso, parabéns. Quem falou Rio Nilo é um exemplo. O Rio Nilo, aí se você pensou, o Rio Nilo está no continente africano. Sim, o Rio Nilo está no continente africano, mas muita gente que saiu do continente africano foi para o continente asiático. Então, nós tivemos essa presença do Rio Nilo. Que mais outros rios nós podemos citar que teve, em grande comparação, a formação da população do continente asiático? Rio Ganges, na Índia. Isso, Rio Ganges, o Rio Indo, né? Quer O falar, rio Thomas? Tigres e Eufrates? Isso também, Thomas, o Rio Tigre e Eufrates, muito bem. São rios que nós tivemos o quê? Em grande quantidade, e tem até o prezado momento que foram rios que dão o quê? Grande formação para a agricultura. Então, aqui onde está escrito rios, você pode colocar esses exemplos que citaram. Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Indo, o Rio Ganges, o Rio Nilo, são exemplos de rios que nós temos no continente asiático, que através desses rios, eles desenvolveram o processo da agricultura. Tudo bem? Sir, Fala. era para ter um slide na tela? Tá tendo slide na tela. É, porque só tá aparecendo. Não tá aparecendo slide, tá aparecendo. Pra mim também não tá. Tá aparecendo slide, não. Tá aparecendo uma Arquivo. pasta de arquivo, sir. Peça de arquivo?
Para todo mundo está aparecendo pasta de arquivo, gente? Sim. Então eu vou tirar esse aqui Sim. outra vez. Eu vou tirar porque eu pensei que estava no arquivo. Estou em arquivo aqui. Vou outra vez entrar lá. Só um minutinho. Vou entrar outra vez lá para vocês. Agora sim? Agora sim, professor. Ah, Sim, então agora tá. foi. Desculpem, eu pensei que estavam com o slide. Obrigado por ter avisado, tá bom? Porque aqui para mim estava aparecendo. Obrigado por ter avisado. Vamos agora continuando o assunto. Crescente fértil. Lá na página número 144, nós temos que na Mesopotâmia acheios o rio Tigre e Eufrates, conforme o Thomas falou para nós. Na região da Mesopotâmia, nós tivemos a formação desses dois rios importantes, rio Tigre e Eufrates, que foram necessários que o homem aprendesse a dominar o rio com diques e canais. A região que se estende desde os vales desses rios até a Palestina é denominada crescente fértil. Por que é denominada crescente fértil? Porque nessa região nós temos um grande desenvolvimento das atividades agrícolas. Rio Tigre e Eufrates, tá? Quais são os principais impérios que nós temos nessa região? Os principais impérios: assírio, babilônico, medo e o persa. Está na página 144, primeira coluna, já abaixo do mapa. Ali você vai ter o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo e o Império Persa, que são os principais impérios que nós tivemos nessa localidade. Tá? Então, esses aqui que eu citei para você: agricultura, rios, crescente fértil e impérios, são o quê? São voltados para os aspectos humanos do desenvolvimento do continente asiático, ok? Eu vou agora fornecer para vocês a resposta da página 145, o número 4. Número 4. Eu vou ditar para vocês e você vai copiar, então, a resposta da página número 145, pergunta 4. Diz assim: que fatores podem ser indicados como responsáveis pela organização das civilizações na Ásia? Quais os principais rios que possibilitaram o desenvolvimento dessas civilizações? Então vamos à resposta agora? Então vou lá, vou ditar para vocês copiarem. Para o surgimento, estou fornecendo a resposta da página 145, número 4, tá bom? Para o surgimento das primeiras civilizações, repetindo o que eu disse, para o surgimento das primeiras civilizações, vírgula, foi fundamental a agricultura às margens dos rios. Vou repetir até agora o que eu acabei de dizer para vocês. Repetindo. Para o surgimento das primeiras civilizações, foi fundamental a agricultura às margens dos rios. Agora, quais são os rios? Tigres, Eufrates, Amarelo, Indo, ok? Repetindo, Tigre, Eufrates, Amarelo, Indo, Ganges, ok? Aí nós respondemos para você a número 4 da sua questão. Tudo bem, Pedro, nessa questão da número 4? Certo, muito bem, respondido. Certo. Thomas também pegou a resposta. Thomas também, ok. Deixa eu ver mais. Leonardo Reis, que bom que você está na live.
Em que arquivo que você mandou aquela resposta que eu não consigo abrir aqueles arquivos? Você não tem como mandar pelo Word, porque não consigo abrir aquele arquivo. Não, era só de criptografar, mas eu já arrumei ele e mandei no seu e-mail no Word certinho as fotos. Ah, então tá bom, porque eu não consegui abrir, tá? Infelizmente eu não abri. Obrigado, Leonardo Reis, por ter respondido. Oi, Adriana. Oi, Alana. Agora que vi vocês aí. Enzo, tudo bem, Enzo, por aí? Então tá bom. Ok? Continuando o nosso texto. Agora, o que você vai ter de atividades? O que vai ter de atividades? Página 138. Você já fez a página 138, Alana Cruz? Alana Cruz falou e não falou ainda que fez ainda. Isso. Fez. Adriana, já fez a página 139? Adriana falou que sim. Enzo, você já fez a página 145? Já, professor. Isso aqui... Parabéns, Enzo. Giovanni, você já fez a página 146? Tô fazendo ainda, professor. Está fazendo, parabéns. Laura Garcia, já fez a página 147? Não, eu vou fazer hoje à tarde. Isso, parabéns. Essas páginas que eu acabei de citar para vocês são o quê? A atividade avaliativa do mês de agosto. Quantas fotos são? 138, 139, 145, 146 e 147. São 5 fotos que você vai enviar para a plataforma Eclass ou vai enviar, por exemplo, para o meu e-mail. Certo, Leonardo Reis? Mande lá no Word para ficar mais fácil para abrir, senão eu não consigo abrir o seu programa, tá bom? Professor, na verdade, eu acho que eu fiz. Ah, você já fez. Então, se já está feito, Laura Garcia, é só depois você tirar a foto e enviar para mim, tá bom? Que Eu dia acho que que vai... você Oi? mandou, no mesmo dia já mandei as atividades, professor. Que dia que é para ser postada essa? Olha, você que é da turma 91, é para postar no dia 24 de agosto, quem é da 91. 92, no dia 25 de agosto. E 93, 25 de agosto. Então, são essas 5 páginas que você já fez, que são as páginas para você tirar nota, tá bom? Então, essas, repetindo a página aqui, ó, 138, 139, 145, 146, 147, que são as páginas para você avaliar para o mês de agosto. Ok? E com isso nós terminamos o assunto do capítulo número 7, da página 130 à página 147. Tá? Agora vamos colocar a chamada. Ao você ouvir o seu nome, por favor, Professor, você está mutado. Isso. Abriu? Beleza. Obrigado, Laura. Adria? Não? Alana Cruz? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Laura? Anderson? Presente. Anderson presente. É isso? Não, é Ana Laura presente. Ana Laura. Ah, tá. Então fala o nome, senão... Tá bom, obrigado. Arthur Guilherme Gaspar? Não? Arthur Ramalho? Presente. Daniela Pinheiro? Presente. Edric? Felipe Gengebauer? Presente. Flávia Ribas? Presente. Ok. Você está vendo a chamada sendo feita ali para você ver a tua presença. Gabriela Alves?
Giovana. Presente. Giovana Camargo. Presente. Giovana Viana. Isabela. Eu. Isabela. Isabelle Meira Cruz. Isabela Batista. Presente. Isabela Macedo. Isabela Patrícia. João Mateus. João Vitor. Presente. Parabéns. Camila Moura. Larissa Ferreira. Presente. Ok. Loren. Presente. Loren, ok. Lucas Vinícius. Luca Daledone. Presente. Luísa. Presente. Maria Amélia. Já vi a mãozinha dela levantada. Quem não tiver microfone ligado, o vídeo, é só levantar a mãozinha que a gente vê. Melissa. Presente. Pedro Augusto Teles. Presente. Pedro Augusto Teles, você recebeu lá o meu e-mail, certo, né, Pedro? Sim, sim. Pedro Reis. Presente. Samuel. Sofia. Thales, já colocou lá o Thales. Tiago. Continuando a nossa chamada. Pedro Henrique. Aqui. Pedro Henrique. Ok. Vamos para agora para a outra turma, 9-2. Professor, Oi? professor. O Fala. Samuel tá sem microfone. Ah, tá. Já coloco lá, tá bom? Já coloco lá. Hum. Adriana Cruz. Presente. Alexandre. Amanda. Ana Beatriz. Presente. André. Arthur de Ávila. Beatriz Alves. Beatriz Razeira. Presente. Camila. Carolina. Emily. Presente. Flávio. Eu. Gabriela dos Santos. Presente. Giovanni. Tô aqui. Enzo. Presente, professor. Isabela. Eu estou assistindo pelo celular da minha irmã. Tá bom, tá aqui já presente. Isabela Bastos. Presente. João Gabriel. Eu. João Gabriel. Presente. Ok. João Pedro Natal. Joyce Bezerra. Laura. Eu. Leonardo Reis. Eu. Parabéns. Leonardo Kaiser. Leonardo Prazeres. Lucas. Presente. Maitê. Presente. Murilo. Pietra. Presente. Rafael. Rafaela. Presente. Raquel. Oi. Presente. Raquel presente. Fala, Murilo.
Rian, Presente. Tatiane, Thomas, Presente. Luiz Roberto, Miguel, 91 Samuel, né, que alguém falou, ok? Todo mundo foi chamado? Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração e no dia 24, a turma 91 entregar a atividade, a turma 92, dia 25, terça-feira, e a turma 93 no dia 25, terça-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos orar. Fica conosco com cada aluno da 91 e da 92, abençoando, protegendo e guiando. Conceda a eles um dia de alegria, de paz, de felicidade, e que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo sempre no coração deles. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado e até o próximo encontro. Né? Até o próximo encontro, vamos estar... Tchau, professor. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês, felicidades. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Alana Cruz. Tchau, Pedro Reis, Giovanni, Thomas. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Thales. Tchau, Alana. Tchau, tchau para todos.